Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje nós estamos na primeira semana de novembro, a nossa reunião de oração, da tradicional reunião de oração da primeira semana do mês. E nesta quarta-feira, estamos tanto reunidos aqui no templo, como também através da transmissão. Você que está em casa, que nos acompanha, você que também tem se colocado na presença do Senhor. Nós te convidamos nesse momento para que todos nós possamos nos apresentar a Deus para prestar-lhe um culto em espírito e em verdade. Nós vamos orar nesse momento, antes de fazer a leitura da palavra. Você que está em casa, você que está aqui no templo, curve a sua fronte, feche os teus olhos. Vamos buscar ao Senhor nesse momento. Deus querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, que nos traz a certeza e a convicção da nossa existência diante de Ti, ó Deus. Nós nos achegamos para prestar um culto em espírito e em verdade. Nós vamos, nesse momento, ó Pai, ler a Tua palavra. Nós vamos colocar diante de Ti as nossas orações, nós vamos cantar louvores ao Teu nome, porque só ao Senhor devemos prestar culto, só ao Senhor devemos adorar, só ao Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, e assim, ó Pai, nós buscamos a Tua presença. Que este culto seja tão somente, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome e a proclamação do Teu Evangelho. Abençoe a nós aqui na igreja e aos nossos irmãos que estão nos seus lares, que esse momento seja um momento de encontrar contigo, Pai. Nós oramos, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia e pedimos também a Tua direção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos proceder uma leitura na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8. Quero te convidar a ler alguns versículos do capítulo 8. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e os 2 últimos versículos. Os 3 primeiros versículos de Romanos, capítulo 8, e os 2 últimos versículos. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando ao seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Os 2 últimos versículos, Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta verdade esteja no seu coração, nesse momento de culto, e que esta certeza traga segurança ao seu coração de que nada vai nos separar desse grande amor que a nós foi derramado por Cristo Jesus com a sua morte. O hino de número 144 do nosso hinário, Segurança e Alegria, ele nos convida a louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa grande
salvação que a nós é derramada pelo seu sacrifício na cruz, quando ele tirou toda a condenação que havia a nós, e em Cristo Jesus nós somos livres, e nós temos então essa verdade para poder cantar e celebrar. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus nos aceitou mediante o Filho que me salvou. Vamos cantar e louvar ao Senhor nesse momento. Nós vamos ainda fazer uma leitura da palavra de Deus, nesse momento em que nós podemos cantar essa história, a história da salvação. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês, irmãos. O primeiro de Isaías, capítulo 1. Nós temos um questionamento do Senhor a nós, e eu gostaria, junto com esse questionamento, que a própria palavra nos convida a pensar, Isaías capítulo 1, nos versículos 12, diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopesar os meus atos? E o versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando o profeta Isaías
escreve a indagação do Senhor: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? E o capítulo 5 de Romanos, ele nos dá uma resposta da nossa liberdade de culto a Deus através de Cristo Jesus, e não só o estar nos atos do Senhor, mas na presença do Senhor. Romanos capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 11, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando outrora foi questionado o estar na presença do Senhor, através do sacrifício de Cristo, nós temos essa liberdade e podemos nos gloriar em Deus nesse momento. Irmãos, é momento de agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus. É momento de olhar para a nossa vida, reconhecer que outrora estávamos separados e distantes, mas hoje nós somos justificados mediante a fé e temos essa paz com Deus de poder estar nos seus atos, desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutar do momento de poder viver e nos gloriar da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos orar, nos colocar diante de Deus, agradecer a Deus por tão grande salvação, agradecer a Deus pelo seu amor para conosco, e eu gostaria que você estivesse agradecendo a Deus nesse primeiro momento de oração pela sua vida, pela salvação em Cristo Jesus, porque todos nós, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus e temos a salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos orar. Se há alguma coisa que te incomoda diante de Deus, que seja agora colocado diante do Senhor em oração. Façamos as nossas orações nesse momento. Pai querido, obrigado, porque em Cristo Jesus o Senhor nos deu a oportunidade de estar à Tua presença. Quando em Cristo Jesus, ó Pai, todos os nossos pecados foram encobertos, foram pagos, foram cravados na cruz, foram
jogados nas profundezas dos oceanos, foram apagados, ó Pai, e nenhuma dívida temos mais, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, pagou toda a nossa dívida. E nós podemos nos achegar diante do Santo dos Santos, na Tua presença, e poder cultuar o Senhor e adorar o Teu nome, e estar na Tua presença, Senhor, para Te louvar e bendizer o Teu nome. Queremos, ó Pai, nesse momento de culto, de oração, junto com os nossos irmãos, os que estão aqui na igreja e os que estão distantes, em seus lares e através dessa transmissão, poder louvar e bendizer o Teu nome por tão grande salvação que o Senhor tem nos concedido. Assim fazemos, assim oramos e assim glorificamos o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Irmãos, quando nós estamos diante do Senhor em uma reunião de oração, um dos privilégios que nós temos é apresentar ao Senhor as nossas intercessões. E eu vou fazer a leitura de 3 textos sobre intercessão. O primeiro dele, 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto-os que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, de ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Um primeiro motivo para apresentar as nossas súplicas e intercessões por todos os homens, porque é bom e aceitável diante de Deus. Ezequiel nos dá um outro motivo da nossa oração. No capítulo 22, versículo 30 de Ezequiel, há uma busca, uma busca de Deus no nosso meio. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nossa oportunidade de orar pela nossa cidade, orar pelas pessoas que estão passando por dificuldades, por questões da pandemia do Covid-19, como se Deus estivesse buscando um entre nós, para que estivesse intercedendo pela nossa cidade. Esse é um segundo motivo para estar na casa do Senhor, estar diante de Deus em oração, porque Deus busca pessoas para que possam estar na brecha perante Ele em oração. Esse é um segundo motivo para que nós também estejamos em súplica. Em Jó capítulo 42, quando Jó ora pelos seus amigos, no versículo 10, primeira parte diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. É o momento de orar pelos nossos amigos, os nossos irmãos. E eu gostaria que nós, como igreja, nesse momento, estivesse intercedendo. Nós temos o pastor Weberson, da primeira igreja presbiteriana de Colatina, que está internado no CTI, precisando das nossas orações. Nós temos outras pessoas da nossa comunidade aqui, da igreja presbiteriana de Alto Rio Novo, casa do nosso irmão Diácono Abília, nossa irmã Modestina e o Arthur, que precisam das nossas orações. Nós temos amigos e familiares distantes, perto, próximo, e precisando das nossas orações. Gostaria que, nesse momento, nós, como igreja, os que estão aqui no templo e os que estão em casa, pudessem estar diante do Senhor em oração. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E nós, como filhos de Deus, vamos abençoar essas pessoas com as nossas intercessões. Ore a Deus por estas pessoas. Nós vamos então ter algum momento de oração, vamos esperar que todos orem. Depois que todos orarem, você aí em sua casa, se estiver sozinho, ore você só. Mas se estiver com mais de 2 pessoas, lembre que a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles e Deus está aí com você. Que alguém na sua casa ore nesse momento, encerrando esse momento de oração, de intercessão. Aqui na igreja eu vou pedir à nossa irmã Denise que ore a Deus, encerrando o momento de intercessão. Depois que todos orarem, apresentarem as orações diante de Deus, a irmã Denise, então, orará por todos nós. Então, vamos orar nesse momento, um momento de intercessão. Agradecemos a Ti pelo privilégio de estar na Tua casa. Ó Deus, muito obrigado, porque nós somos privilegiados de servir um Deus tão maravilhoso como o Senhor, meu Deus. Ó meu Deus, neste momento em que estamos clamando a Ti, ó Pai, pelas pessoas que necessitam das nossas orações, nós vemos Te suplicar que o Senhor nos abençoe para que sejamos brecha para orar por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão afastados, desanimados, fracos, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Que o Senhor possa incomodar o coração dessas pessoas que estão distantes, meu Deus. E eles possam retornar para a Tua casa, Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti pelas autoridades políticas da nossa cidade. Que o Senhor esteja direcionando, abençoando, Pai. Que o Senhor esteja direcionando a eleição que já está próxima. Que o Senhor esteja abençoando, que seja eleito aqueles que forem da vontade do Senhor, que vão fazer o melhor, meu Deus, para o nosso povo, Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós
Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês, os irmãos queridos que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa nos assistindo. Eu convido os irmãos a louvar conosco nesse primeiro louvor, que diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor humildemente, com o nosso coração quebrantado, para pedir a Ele que continue derramando sobre as nossas vidas chuvas de perdão, de graça e de misericórdia, porque nós dependemos totalmente desse nosso Deus maravilhoso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu. Mais uma vez, confesso. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar o nosso Senhor. Declare isso nessa noite. Mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás,
tua chuva derramar. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramará. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramará. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós adoramos esse Deus e nós somos gratos porque temos a oportunidade de sermos escolhidos filhos dele. Temos essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. E nós, como os filhos do Senhor, nós temos que propagar e falar desse amor dele, e falar que ele enviou seu filho à cruz para nos salvar, e derramou graça, e derramou amor. Então vamos cantar desse amor do nosso Deus. Vamos louvar com as palmas, meus irmãos. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor. Mais uma vez. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor. Coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Senhor Deus, ó Pai, obrigado, ó Deus, por este momento tão maravilhoso de estarmos aqui, ó Deus, prostrados aos teus pés, ó Deus, podendo cantar, ó Pai, sobre o teu amor, ó Pai, sobre o teu perdão, sobre a tua graça, ó Pai, sobre nós, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha regar os nossos corações, ó Pai, através desses louvores, ó Pai, que foram cantados aqui, através das leituras que foram feitas, ó Pai, e através dessa meditação que o pastor ia trazer para nós essa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é o que pedimos, ó Pai, e que sigamos sempre, ó Pai, cantando e prostrados, ó Pai, aos seus pés, ó Pai, para dizer que só o Senhor é Deus, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos.
Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Eu quero ler com vocês, por enquanto, apenas o versículo 8 do Salmo de número 27. Salmo de número 27, o versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Pai querido, que a graça do Senhor e a presença do teu Espírito Santo esteja conosco. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho ouvido já há alguns dias, repetitivamente, porque eu gostei muito, uma canção que o Paulo César Baruch, um cantor, gravou, mais uma outra moça lá que eu não consegui gravar o nome ainda, e tem um refrão, é um hino tradicional do Inário, então tem um refrão que diz assim: ouço a voz do alto a me dizer, sê valente, sê valente. Eu gostei bastante. Gostei e de quando em vez eu canto, ouço novamente e gostei. Mas o que eu queria trazer para você, a ideia, ouço a voz do alto a me dizer. Você já ouviu a voz de Deus? Talvez não como nós conversamos um e outro, e ouvimos a voz um do outro. Provavelmente, espiritualmente, nós sim temos certeza que ouvimos a voz de Deus, e essa voz foi o nosso chamado, a nossa conversão. Quando Deus nos chamou a sua presença, e aqui nós entendemos isso. Entendemos também que o estar hoje na igreja é porque ouvimos a voz de Deus e aqui estamos para cultuar e adorar a Deus. Mas você tem ouvido a voz de Deus? Já passou pela a sua ideia, pelo seu pensamento, no decorrer da sua caminhada, que Deus tem uma palavra para você? Você já questionou um pouco a sua fé? Já questionou um pouco, não estou dizendo a sua religiosidade, mas a sua relação com Deus? Às vezes nós ficamos muito numa relação com Deus, numa relação contemplativa, imaginando a santidade de Deus e adorando Deus em sua santidade. Não estou dizendo que não devemos fazer isso, devemos sim, e precisamos adorar a Deus, reverenciar a Deus, estar diante de Deus, mas já passou pela mente, pela ideia, pela a noção de que, não, eu quero ouvir Deus falar ao meu coração, falar à minha mente, ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de te convidar a olhar para o Salmo 27, no versículo 8. Ao meu coração me ocorre. O salmista está dizendo que ele está ouvindo a voz de Deus em seu coração. Buscai a minha presença. E ele então responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Queridos, às vezes nós temos a Bíblia somente como um livro. Nós temos a Bíblia somente como a soma de letras que formam frases.
precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar aqui a voz de Jesus, a voz do Senhor. Nós precisamos olhar para essa Sagrada Escritura, não somente como um livro que nós temos todo o respeito, reverenciamos, como encerramos aí, né, a Semana da Reforma, onde, desde quando surgiu um dos pilares da Reforma, é ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Sim, temos que ter isso. É assim que devemos ser. A nossa igreja é pautada e embasa essa doutrina e vive por essa doutrina. Mas eu gostaria que você pudesse ouvir a voz de Jesus através dessas letras, através dessas palavras. É como, por exemplo, quando nós lemos aqui no início do culto, Romanos capítulo 8, nos versículos 38 e 39, a Sagrada Escritura diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Está escrito assim aqui, na minha Bíblia está escrito, provavelmente na sua também. Mas eu gostaria que você olhasse para essa palavra e ouvisse Jesus falando no seu coração: filho meu, filha minha, eu quero te dizer uma coisa no profundo do seu coração, para que você tenha certeza. Nada vai fazer com que você fique distante, fique separado do amor que eu tenho por você. Crer nessas palavras nós fazemos, e temos certeza de que isso é real e que é verdadeiro, mas eu gostaria que nesta oportunidade você aguçasse a sua mente de ouvir Jesus falando para você: olha, todas as suas preocupações, de todos os seus questionamentos, de todos os seus problemas, sinta o conforto e o consolo da minha voz, e eu digo para você: olha, nada vai separar o meu amor de você. Como se Jesus estivesse, e de fato ele fala isso para mim, ele fala a você, não que você estivesse lendo aqui, mas que você estivesse ouvindo Jesus no íntimo do seu coração, como o salmista diz: ao meu coração me ocorre, e você ouvisse, e você percebesse, e você adentrasse a esse texto, como se Jesus está falando com você: olha, essa preocupação sua não vai me separar do amor que eu tenho por você. Essa sua dificuldade, esses seus questionamentos, as suas questões a respeito do momento atual, do momento que ainda está por vir, do momento que ainda você não pode nem imaginar. Não, o meu amor por você é eterno. Quando nós lemos aqui, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e a construção da nossa relação com Deus não começa no nosso nascimento, não começa no nosso sentido de vida. Já antes disso, Deus já nos amava. Quando Ele preparou o plano da salvação, nos tempos eternos, e havia um processo já idealizado no conselho divino, de que o Filho viria para morrer na cruz por nós. E agora o Filho diz para mim, Jesus Cristo, o amor de Deus em pessoa, diz para mim: olha, nada, não vai ter nada que vai separar. Eu queria que a nossa leitura da palavra fosse nessa grandeza de intimidade e nessa certeza, e que você pudesse ouvir Jesus falando no meio de todo
essa pandemia, de toda essa turbulência. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Não que você ouvisse a leitura do texto, mas que você entrasse um grau de intimidade com Jesus, e no meio de todas as suas preocupações, no meio de todas as suas ansiedades, de todos os seus problemas, você ouvisse a voz de Jesus: vinde a mim. E que esse vinde a mim não fosse só mesmo uma palavra para fazer assim, ó, e respirar, mas fosse uma palavra que nos levasse ao encontro íntimo, pessoal com Jesus, e entendesse, é mais puro, é mais do que sentar num banco da praça e conversar com alguém, é mais do que simplesmente entrar no íntimo do meu quarto, ajoelhar e conversar com alguém, é estar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com Jesus, meu Salvador, é estar na presença dEle. É igual quando nós encontramos um texto, por exemplo, que é muito conhecido nosso, o Salmo 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. É uma certeza, é um conforto. Ler esse texto, a vida tem dessas dificuldades, mas Deus falou que vai nos livrar de todas. E isso já é uma ação bondosa e de fortalecimento da nossa fé. Mas se você fizesse essa leitura diferente, como se Jesus chegasse ao seu coração, no seu íntimo, e falasse: olha, meu filho, olha aqui, filho meu, filha minha, eu quero te falar uma coisa. Aqui na sua caminhada na terra, você vai passar por esses momentos de aflições, essas angústias que você está passando no coração, esses temores que está acontecendo, é desse momento aqui, na sua caminhada na terra. Mas eu só quero que você entenda uma coisa: eu vou te livrar de todas, eu vou tomar você pela tua mão direita, e eu quero dizer para você: olha, fica tranquilo, se conforte, porque eu não desisti de você, e eu não te abandono em momento nenhum, eu estou do teu lado, para te sustentar, para te fortalecer. A nossa dificuldade maior é que nós pensamos que nós estamos sozinhos. Não só pensamos, mas às vezes agimos como se nós estivéssemos sozinhos. E Jesus está sempre ao nosso lado. E nós só achamos que Jesus só está do nosso lado quando as coisas estão bem. Ele está em todos os instantes, em todos os momentos, Ele está do nosso lado. E nós, então, não desfrutamos da sua presença, não compartilhamos com Ele aquilo que está no nosso coração, porque achamos que aquilo é só nosso. Olha, nós precisamos alcançar a compreensão de quanto Jesus quer saber da nossa dependência dEle, das nossas necessidades, daquilo que nos aflige, e Ele quer conversar conosco sobre isso. Eu creio que quando Tiago diz que muitos dos nossos pedidos não são respondidos, porque são pedidos que satisfazem os nossos prazeres, né? Pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjarem em vossos prazeres. É porque às vezes nós estamos numa relação com Deus só de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E só de pedir. Já tentou parar um pouco de pedir e só conversar, e só bater um papo com Jesus? Venha, filho, vem cá, venha buscar a minha presença. Não existe aqui nessa relação do versículo 8,
eu vou dar tudo o que você está pedindo. Não. Olha, o versículo 8 diz assim, do Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Mas quando eu observo esse versículo 8, e aqui agora, então, como eu disse, começaria pelo versículo 8, eu vou perceber que o Salmo 27, nesse espaço do Salmo 27, o versículo 8, ele está conectado ao versículo 7, que diz assim, ouve, Senhor, a minha voz e responde-me, compadece de mim e responde-me. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. O orante do Salmo 27 está pedindo a Deus, está clamando a Deus, está suplicando a Deus. E Jesus diz assim, filho, a minha presença te basta. O que mais eu preciso do que da presença de Jesus? Enquanto a minha necessidade humana é das respostas aos meus clamores, Jesus fala assim, a minha presença te basta. Buscai a minha presença. Estar ao lado de Jesus. Quando nós encontramos isso, nós vamos ver que a presença do Senhor é aquilo que nos basta. Por isso que o versículo 9, o salmista entende e fala, Senhor, então não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuse nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Ele entendeu que a presença de Jesus é suficiente. A presença de Jesus nos traz paz, nos traz calma, nos traz tranquilidade, nos traz consolo, conforto, porque a presença vai nos encher de verdade, vai nos encher de que nada vai nos separar dele. E assim nós vamos compreender Romanos 8, os 2 últimos versículos que lemos, que nada vai nos separar do grande amor de Deus que ele tem por nós em Cristo Jesus. Quando nós encontramos o profeta Jeremias trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, no capítulo 33, no versículo 3, ele traz essa palavra assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Se eu não sei, como vou pedir? Então não é resposta aos meus pedidos, não é resposta às minhas ansiedades e os meus anseios. Eu gostaria disso. Jesus está falando que ele tem coisas para nos mostrar que nós não conhecemos. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E essas coisas grandes e ocultas é para nos consolar, são coisas para nos satisfazer. Ele tem muito para nos falar. Que assim, queridos, nós possamos entender que a nossa relação com Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, é muito mais do que orações e súplicas. Embora a própria palavra nos instrui para apresentar diante dele as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas intercessões, e fazemos isso, e é dever nosso, e isso é bom e aceitável diante de Deus, apresentar a ele as nossas intercessões, as nossas súplicas. Mas o que Jesus quer conosco é um grau acima, é um pouquinho mais próximo. O desfrutar da sua presença. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Que nós possamos, um momento da nossa vida, esquecer um pouco as nossas necessidades do que eu quero, do que eu preciso, do que o Senhor me dê
Deus me dê isso, Deus me atende nesse pedido. E estar com Jesus para encontrar-se com a sua presença e ouvir a sua voz, como a palavra de Deus nos convida a ouvir. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza, assim como o salmista encontrou-se com Deus e o texto diz: ao meu coração me ocorre, que haja comigo assim, que seja com você assim, que o Espírito Santo te conduza a ouvir a voz de Jesus e que nós possamos desfrutar da presença de Jesus. Que Deus nos abençoe e que isto seja suficiente para nós. Amém. Nós vamos orar, irmãos, encerrando o momento do culto e depois teremos os momentos dos avisos. Curve a sua fronte, feche os teus olhos. Pai querido, nós oramos e pedimos ao Senhor, leva-nos a encontrar e desfrutar da presença de Jesus. Ó Deus querido, às vezes as nossas mentes estão tão cheias e ocupadas das nossas necessidades, e o Senhor tem outros planos para nós, e a Tua presença é suficiente a nós, ó Pai. Nos conduza, Senhor, para que a Tua presença seja suficiente a nós, e que nós, em nossa dependência de Ti, ó Pai, sejamos abençoados pelo Teu Espírito Santo em nosso coração, pela leitura da Tua palavra e pelo ouvir da voz de Cristo através da Tua palavra. Ó Deus querido, nos conduza aí pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Irmãos, nós queremos trazer alguns avisos à igreja. O culto de bebê que teria sábado continuará tendo, só não será das duas crianças, será só da Selena. A Sayonara e o David querem fazer em uma outra data e está lá na casa deles e está querendo então esperar que passe um pouco o tempo dessa pandemia, né? E eu quero trazer a todos aqui da igreja, os que estão nos ouvindo, pedir a vocês, se preservem, se cuidem. Nossa cidade hoje está com 18 pessoas contaminadas. E está crescendo o número. Está crescendo o número, então nós precisamos nos preservar. Eu sei que já tem pessoas andando com muita normalidade pela rua, com muita acho que é melhor a gente voltar àquilo que nós estávamos lá no mês de maio, junho, quietinho, sossegado em casa, né? Vamos evitar um pouco as saídas e ficar um pouco mais resguardado aí, né? Precisamos tomar cuidado, né? E então, que Deus direcione cada um aí para se cuidar e cada um se cuide bem aí, né? Nós temos visto que para cada pessoa e cada organismo funciona diferente, né? Tem pessoas que mesmo com tratamento demoram um pouquinho mais e começa a acontecer alguns problemas, né? Então, vamos nos guardar, vamos nos proteger, vamos evitar os espaços aglomerados, vamos evitar essas questões aí. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Então, amanhã, quinta-feira, nós teremos ainda a nossa reunião de oração com a UMP. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.